de Bem com o Pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o segundo bloco, hoje conversando com o Wilson e com a Agatha da igreja de Canela, né? Estamos aqui aproveitando, como vocês estão vendo, hoje um dia mais ameno, né? Canela que tem aquela fama de frio, né? Estamos aqui um dia mais ameno, aproveitando o calor daqui que o Senhor tem trazido para a gente em Canela no dia de hoje, o dia próprio para nós estar aqui, né? Um dia muito claro, muito bonito. Estamos aqui hoje conversando com os irmãos sobre tudo que é bonito, é claro e é verdade, que é a palavra do Senhor contida nos materiais da editora Vento Sul, né? E ganhei uma dica aqui, né, sobre um assunto para falar com os irmãos. Olha só, às vezes a gente tem algumas coisas que é da nossa vida natural, que para muitos assim pode até ser alguma barreira, alguma dificuldade, né? E eu confesso para os irmãos que eu vejo algumas profissões que é mais demorado às vezes para a gente trabalhar, né? A questão do sair do natural para enxergar um pouquinho da vida espiritual. Como, por exemplo, o médico, né? Porque ele tem toda uma função que ele também ajuda muitas pessoas no processo de doenças e tal, né? Então, o médico ganha muito status na sociedade. Como também a advocacia, que no caso, né, nós temos aqui os dois são formados em advocacia. É assim que se fala? Estou certo? Em direito, né? Então tá aí, fala direito, Marcelo. Então, vamos lá. Então, até que os dois são formados em direito e também, né, essa profissão, naturalmente, em muitos casos, ganha um status muito grande, ganha aí esse, que muitos ainda levam, né, o nome de doutor, né? E isso mexe com o nosso ego, né? E tudo que o Senhor faz também é mexer com o nosso ego. Mas o que a profissão faz com o nosso ego mexer para cima, o Senhor faz com o nosso ego mexer para baixo. Como é que é essa luta de vocês, então, dizer assim, doutora Ágata, tudo bem? Eu quero uma oração. Como é que funciona? Assim, eu nunca escutei. Mas realmente mexe muito com a gente. E só o fato, assim, de tu já ter a carteira da ordem. E a gente vê, assim, atendendo no escritório, né? Já chegam as pessoas trabalhando com a gente. A gente trabalha com direitos trabalhista e previdenciário. Então, são pessoas mais humildes. São pessoas que são trabalhadores, né? A gente, peão, né? De fábrica. E também pessoas que estão doentes, debilitadas, né? Então, acho muito interessante, assim, que tem muito campo para trabalhar. Na palavra do Senhor nisso, assim. Eu sou advogada empregada, eu trabalho no escritório, então eu não tenho tanta liberdade quanto como o Wilson, que ele é advogado autônomo. Eu trabalho com outra pessoa na sala, né, comigo uma outra colega advogada que é a sócia do escritório, então eu não tenho liberdade alguma, assim, para falar abertamente de Cristo, né? Mas, assim, como eu acompanho os clientes, às vezes em audiência ou às vezes em perícia, então, eu tenho aquela oportunidade de ficar sozinho com o cliente, né? E então, dá para começar a introduzir. Só que a própria pessoa, quando vê um advogado falando de Cristo, ela já vai para trás, já dá uns passos para trás. Foi muito interessante, aconteceu comigo, foi com uma senhora. Aí eu fiz uma audiência com ela e na volta ela disse, então tá, vou pegar o ônibus, mas a senhora quer carona? Eu também vou a Canela. Ela disse, a gente pode ir junto. E ela já achou meio estranho oferecer carona, porque eu acho que não sei como, né? Mas não é o hábito, né? Mas eu ofereci carona, assim, me deu assim, no coração de oferecer. Deixa bem no centro e depois eu vou para o escritório. Então, a gente conversando ali, vindo de Gramado, e ela começou a falar sobre alguns problemas com ela, com a filha dela, assim, que a filha dela tinha problema também que tinha que ir lá no escritório, tinha que resolver o problema onde trabalhava. Disse, então a senhora agenda um horário lá, marca, né? E daí ela começou a me perguntar se ia dar certo o processo dela. Daí eu comecei a falar, como a gente sabe, o processo não tem como dizer se vai dar certo ou não, mas que tem chances de ganhar. Até eu sempre falo, né? Se o escritório pegou a tua causa, porque nós acreditamos que ela tem, né? Como tem direitos teus que não foram pagos, que a gente vai buscar. Então, comecei a falar com ela, né, conversar. Mas ela queria muita justiça, assim. Ela queria que o juiz condenasse a empresa. Ela queria a sentença da justiça. Então, eu comecei a ouvir que o foco dela não era nem ganhar dinheiro ali naquele processo. Ela queria justiça, ela queria fazer, né, valer, né, vingar, né, aquilo que ela se sentiu ofendida. Então, eu comecei a conversar com ela, eu comecei a ver, assim, perceber isso nela. E comecei a conversar, dizendo, né, que justiça, né? Falei assim, realmente a justiça que
que a gente pretende a justiça divina, né? É perfeita, porque a dos homens não é perfeita. A gente sabe que a dos homens é falha, que quem está julgando lá é um juiz, também é homem, também ele pode falhar, ele pode não se convencer, né? Então eu comecei a conversar com ela. E quando eu comecei a falar de Cristo ali, falar que Jesus, né, que a verdadeira justiça vinha dos céus, assim, comecei a conversar com ela e daí foi fluindo. Daqui a pouco eu vi que ela quietou, ela parou de falar. Mas eu vi que ela meio que deu um passo para trás, assim. Eu acho que ela meio que se decepcionou comigo, assim, porque ela estava querendo um vingador. Ela não queria, ela queria, né, algo diferente. Então, foi interessante, assim, porque ela não queria aquilo, né? Ela não queria, ela queria uma vingança, né? Então, eu tenho duas oportunidades. Tenho a oportunidade de estar abrindo mais, falar do Senhor. Tem pessoas que já aceitam plenamente. Tem uma outra senhora que eu atendi numa sala individual que ela ficou mais de horas conversando comigo sobre Jesus. Então, daí quando eu saí da sala, daí minha colega perguntou, nossa, mas demorou o atendimento, né? E eu nem peguei nada, nem a causa dela, a gente nem pegou. Ela queria mais conversar e a gente dá uma de psicólogo, eu falei. E daí a doutora Ana disse, realmente, o advogado dá uma de psicólogo, porque escuta muita coisa, né? Então, mas ali eu consegui introduzir e consegui dar um material para ela. Dei o Dano da Amargura. E numa outra oportunidade que ela voltou no escritório, eu dei mais um CD para ela de Boa Nova, que ela veio buscar mais um documento. Então, ali consegui abrir, assim, e dar material e falar do Senhor. Mas é bem complicado, assim, é bem delicado, né? A pessoa, uma se decepcionou, uma se animou. Então, tem que ter, é o Senhor ali que eu creio que faz todas as coisas, né? Mas a questão, só para finalizar, a questão de se sentir, assim, do ego, assim, de ser chamado de doutor, que é a praxe da advocacia. Então, os advogados realmente são chamados assim, porque é o costume, né? Mesmo não tendo feito doutorado, realmente sobe um ego, assim, é bem complicado. E eu tenho que estar toda hora, assim, eu vejo que quando vem alguém, um outro cliente te agradecer, doutora, nossa, tu salvou minha vida, tu fez isso, tu fez aquilo. Então, eu vejo que tem que toda hora intercedendo, Senhor, me perdoa, porque eu já tô me exaltando, já estou subindo algo aqui dentro, já estou querendo me achar, já estou querendo isso e aquilo. Eu vejo que comigo, eu tenho que estar todo dia, toda hora, confessando para o Senhor o roubo de glória, confessando para o Senhor que aquilo já começou a subir de novo em mim, que aquilo está muito vivo. E eu oro bastante, assim, e peço para o Senhor estar me controlando, né? Que nem tu compartilhou no início, né? Uns te levam lá em cima e o Senhor te leva lá embaixo. O Senhor, ele, na realidade, ele quer nivelar, né? Amém. Amém. Que benção! E sobre essa questão do ego que está aqui, uma ajuda que a gente tem, né? Para a gente conseguir nivelar esse ego aí, tem um livro pequeno, gente, de bolso, fininho, rápido a leitura, mas olha, com um efeito maravilhoso, que é A Glória da Criatura. Então, um livro maravilhoso. Olha, é questão de minutos. Quanto é que está aqui a Glória da Criatura? Sabe de cabeça? R$17. R$17. Quanto é que é uma consulta, 1 hora com o advogado? Lá no escritório, uns R$300, mais ou menos. Ficou barato, não ficou? Ficou barato, R$17, ficou uma benção, né? Então, olha aí, outro livro que é muito legal é A Injustiça da Parte de Deus, que é uma pergunta. Tá? Então, um livro de grande meditação, uma profundidade maravilhosa, que a gente pode entender essa questão do juízo. Né? Conversar aqui com o Wilson tem a questão do apacentamento também na igreja, né, Wilson? Nós temos lá no trabalho, chega alguém para ti e diz, eu quero botar o fulano na justiça. E aqui vem os irmãos falar contigo, olha, eu não gosto muito daquele irmão. Aí tu tem que dizer, vamos entrar na justiça para requerer alguma coisa. Aqui tu tem que dizer, ó, irmão, não entre em juízo com teu irmão. Como é que fica o Wilson nesse centro, Wilson? Aqui, uma hora para cá, outra hora para lá. Como é que trabalha com essa situação? Pois então, é uma questão bem delicada mesmo, bem complicada, né? Eu, seguidamente, vou compartilhar com os irmãos, com o presbítero aqui da cidade, o Paulo, com alguns outros irmãos, né, sobre esse tema, né? Porque eu pergunto para Deus, né, e venho perguntando para Ele já desde quando eu saí daquele hospital, né, que Deus me deu o privilégio de retornar, né, da vida dos mortos para o vivo, né, ressuscitou. Eu pergunto para Ele, Senhor, por que desta profissão? Se ela é uma contradição com a Tua palavra. Que na minha concepção é uma contradição, porque o advogado ele se baseia muito na razão.
E nós, na vida da igreja, na vida do Senhor, é fé. É tudo por fé. E no dia a dia eu fico neste conflito com os meus clientes. Minha esposa às vezes reclama, né? E eu tenho um hábito de atender os clientes muitas vezes aonde eles estão. Às vezes no escritório e às vezes onde eles estão. E a maioria das vezes é onde eles estão, que é na própria residência. E lá na residência eu apresento a razão humana, da solução jurídica humana para eles em 15 minutos. Né? E depois eu começo a falar do Senhor. Né? E aí indagando. Né? Teve um caso de separação, onde o casal queria se separar. E eu ia fazer o divórcio deles. E o divórcio, por um advogado, é uma coisa excelente. Né? Porque ele cobra ali 6, 7, 10% muitas vezes dos bens, que está ali quase a mesma coisa com o inventário. Né? Dependendo do montante, ele ganha muito dinheiro com isso. E eu expliquei para esse casal como é que funcionava. E após eu explicar para eles, eu disse: mas vocês já se perguntaram se vocês já se perdoaram? Se cada um já fez o máximo possível, né? Vocês já leram a Bíblia? Então eu comecei a falar da palavra do Senhor para eles. Tem uma boa nova que é do perdão, né? E que eu dei para o casal. E dei outros materiais para ele, que agora não estou lembrado mais quais são. Acho que é o dano da amargura também. E eu disse: olha, a solução jurídica humana está aqui, mas a solução divina está aqui. Eu disse: vamos deixar uma coisa bem clara. Eu disse: a solução humana não resolve nada na nossa vida. Eu disse: agora Deus pode resolver tudo. Eu vou dar um tempo para vocês escolham e vocês me digam depois o que vocês querem que eu faça. Né? E aí eles não me ligavam, e eu disse: amém. Né? Eu disse assim, né? Não ligaram, eu também não vou ligar, é um divórcio. Né? Eu disse: o Senhor não quer dissolver nenhuma família. E após eles me ligarem, eu disse assim, eles vão querer se separar. Aí eles me ligaram e disseram: olha, a gente gostaria de que tu fizesse um outro processo para nós. Eu disse: sim, assim. Eu disse: sim, claro, faço, não tem problema nenhum. Né? Só para te esclarecer, a gente não vai mais se divorciar, tá? A gente leu, né? A gente se perdoou, a gente está tentando ajustar. Né? Então, eles moram bem próximo aqui da igreja, né? E já convidei-os várias vezes para vir. Ontem mesmo fui na casa deles para convidá-los novamente. Né? Mas o Senhor é que sabe a hora que eles vão vir, né? Não somos nós. Né? Então eu vejo que essa contradição é muito grande dentro de mim. Né? Entre a glória, né? Do status que a advocacia te dá e a questão financeira, e fazer a obra para o Senhor. Mas desde que o Senhor me tirou daquele hospital, né? Com 92% de infecção no sangue, né? Que eu já tinha dito para os médicos: podem amputar a perna, se era questão da perna, eu tenho 2. Aí eles disseram: não era só mais esta questão da perna, né? Era no sangue. Então, depois dali eu disse para Deus: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele disse assim: se não for, faça a sua vontade, não é? Então Deus, ele me deu essa possibilidade, e desde lá eu confesso para todos os irmãos, em todos os lugares que eu vou, que talvez eu não sinto ainda que eu faço isso com muito amor para Deus, mas eu faço por obediência ao Senhor. Então eu prego a palavra do Senhor por obediência ao Senhor, né? E mesmo que isso vá me trazer problemas, né? No mundo, porque a gente sabe que a glória está no Senhor e a salvação só está nele. Né? Mas, Wilson, beleza, mas eu quero compartilhar uma coisa contigo aqui, que tu falou com relação à profissão, né? Que de repente a profissão está contrária aos planos de Deus. E talvez para todos os advogados que estão aí, ou juízes que também fica naquela questão: se essa profissão não fosse de Deus, Salomão ganharia de Deus a sabedoria para julgar o povo, que também trabalha com o direito? O que Salomão queria? Eu quero a sabedoria para fazer direito para o meu povo. E Deus concedeu a ele e muito mais. Então eu creio que esta profissão é de Deus. Só basta saber se a gente vai colocar os princípios de Deus, como o irmão aqui testemunhou para a gente, né? Que é uma bênção da gente poder, né? Então tá aí, para ver como a gente, às vezes, tem essas... muitos irmãos compartilham comigo, viu? Assim que eu tenho aqui, de Bem com Pão, tem essa possibilidade, né? Mas é a minha profissão, eu tenho alguns... E a minha vida, tem a experiência que eu larguei a minha profissão porque eu achei
que trabalhando no que eu trabalhava não poderia exercer função com o Senhor. E eu creio que eu estava enganado. Né? Mas o Senhor sabe tudo, e Ele fez pelo caminho que Ele me deu, fez a coisa melhor possível, né? Mesmo eu lá tropicando tudo, fez o melhor possível. Então, que o Senhor possa fazer o melhor possível também na vida de vocês como advogados, né? Nós vamos fazer um intervalo e voltamos aqui para o terceiro bloco, já já. Fica aí e nós aqui. De bem com o pão.